Boa tarde a todos, distintos convidados, minhas senhoras e senhores, caros consócios. Comemoramos hoje o 27º aniversário da Associação de Oficiais das Forças Armadas. O que significa comemorar? Comemorar é, essencialmente, um ato de reconhecimento de um percurso temporal que sentimos como nosso. O de um passado de que nos orgulhamos, o de um presente que vivemos de forma inteira e interventiva, o de um futuro que desejamos comum e construído pelas nossas próprias mãos. Dito de outro modo, comemorar significa sabermos responder a um porquê termos aqui chegado, a um quê de hoje aqui estarmos e como agimos, e ao para quê de fazermos escolhas nossas com a perspectiva de alcançarmos os nossos objetivos. Serão estas apenas palavras? Não apenas. As palavras definem-nos enquanto seres humanos, permitindo-nos entendermos o que vivemos e entendermos-nos uns aos outros num diálogo permanente que nos acompanha na sistemática busca da coerência que una o percurso temporal destas perguntas. Porquê este passado? O quê neste presente? Para quê no futuro? A OFA tem desenvolvido um trabalho intenso, pertinente, solidamente sustentado em argumentos claros e concretos, não abdicando nunca do que é crucial, a defesa intransigente de valores. No entanto, não podemos esquecer-nos de que, se é verdade que as palavras nos definem, não é menos verdade que temos tido necessidade de usar um incomensurável número de dicionários e não temos conseguido afirmar interpretações iguais às palavras que dizemos. Hoje, a ideologia do não há alternativa coloca-nos na subordinação total às circunstâncias, com um passado tornado obsoleto e um futuro irrelevante. A ditadura do imediato impõe-nos escolhas que não são nossas, pois se situam apenas no tempo. Os interesses prevalecem sobre os valores. De que outra forma poderemos entender as circunstâncias deste presente quando as próprias leis são elaboradas como palavras a que damos interpretações díspares? Um exemplo. Se é possível que uma interpretação literal de uma lei seja considerada absurda por um governante, será que a interpretação literal do juramento de bandeira, guardar e fazer guardar a Constituição da República, também poderá ser absurda? Será admissível que o acórdão do Tribunal Constitucional que afirma nada mais natural do que a eventualidade de as mesmas palavras significarem coisas diferentes em leis diferentes, seja uma interpretação lateral? A ser assim, resolveria a discrepância entre o juramento militar e o juramento do Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, defender, fazer cumprir a Constituição da República. Seriam palavras diferentes, em leis diferentes, com o mesmo significado. Para obviar a estas dificuldades, chamemos-lhe assim, há a interpretação vertical das leis, sempre no sentido descendente, no que podemos designar por a força da lei, tantas vezes apoiada pela lei da força. Acontece, no entanto, que há uma outra forma de interpretar a lei, a interpretação pessoal. Que interpretação é esta? É a de um militar que, no seu juramento individualmente afirma
perante toda a comunidade e não perante um governo, uma Assembleia da República, um Presidente da República, a permanente disponibilidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Não cabem neste juramento interpretações literais, laterais ou verticais, nem a assunção da qualidade de recurso que a Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional atribui aos militares. O sacrifício da própria vida é uma interpretação total e definitiva. Assim sendo, ultrapassa todos os circunstancialismos, por mais fortes que se apresentem. O sacrifício da própria vida impõe a defesa de valores que, vindos do passado, são vividos no presente e se projetam no futuro, não se confundindo com os interesses do momento. Um exemplo. Um governante afirmou que o compromisso maior do governo é para com as regras da zona euro e da União Europeia. Que valores estarão refletidos nesta afirmação que possam justificar o sacrifício da própria vida? A OFA é uma associação independente de quaisquer tipos de poder, com exceção óbvia dos seus sócios que exercem esse poder em Assembleias Gerais. Sócios que, sendo militares, estão obrigados ao juramento que fizeram, em nome de valores que reconhecem como seus, que respeitam e defendem com o sacrifício da própria vida, se necessário for. É por isso que todo o trabalho que a OFA tem feito e continuará a fazer são atos que se fundamentam no reconhecimento de respeito e defesa desses valores. Sendo a República Portuguesa um Estado democrático de direito, o poder militar está subordinado ao poder político. É imperioso que esse poder subordinante demonstre, por atos e não apenas por palavras de circunstância, que reconhece, respeita e defende esses mesmos valores. É pelo exemplo que pratica que a autoridade do poder subordinante é reconhecida, respeitada e gera confiança e disciplina no poder subordinado e não apenas pela legalidade com que é investida. É também por este exemplo, para que este exemplo aconteça, que a OFA e os seus sócios lutam. Viva a OFA, vivam as Forças Armadas, viva Portugal! Viva.